Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Vamos tratar no programa de hoje sobre um hábito que todos os seres humanos possuem, mas que variam de acordo com várias questões de natureza ética, de natureza regional, de natureza educacional e de natureza cultural. Enfim, variam por diversas questões que envolvem o próprio ser humano e decorrem das diferentes etnias e dos muitos países e costumes existentes no planeta Terra. Vamos falar sobre o hábito alimentar. Com o triste advento dessa pandemia causada pela Covid-19, veio ao conhecimento público uma crítica infundada sobre os hábitos alimentares do povo chinês. Falaram horrores dos chineses, afirmando que eles comem morcegos, lacraias, cachorros, macacos, etc. Mas ninguém se preocupou que o hábito alimentar dos chineses já demanda por milhares e milhares de anos, de sorte que trata-se de um hábito que construiu uma dieta que já permanece em vigor junto ao povo chinês por milhares de anos. Trata-se de uma crítica que carece de determinado fundamento e que tem que ser analisado com respeito, principalmente visto que retrata os costumes do povo chinês durante milhares e milhares de anos. Isso porque o hábito alimentar se materializa no momento em que uma forma em que é usado por um grupo de pessoas um determinado alimento. Ora, amigos, como criticar uma civilização bem mais antiga que a nossa, cuja diferença retrata uma China com mais de 5.000 anos de civilização, enquanto que o Brasil acaba de ultrapassar apenas os 500 anos de existência? Destarte, se um grupo social usa um determinado alimento em sua dieta, não quer dizer que estejam errados, visto que nossa dieta não comporta aquele alimento. Isso, me desculpe, se choca com uma ignorância e um desconhecimento dos costumes do povo atacado. É de côncio conhecimento, meus amigos, que todos os hábitos alimentares são definidos de acordo com o costume e a cultura de cada povo, até mesmo dentro do mesmo povo, incluindo, neste momento, as próprias religiões, adotadas ou não pelo indivíduo e pelo grupo. No nosso caso, por exemplo, possuímos por todo o território nacional uma série de hábitos alimentares, diferentes de acordo com cada religião, a começar pela pimenta, pelo tipo de carne, mal ou bem passada, pelos temperos, hábitos diferenciados pela diversidade de alimentos e também de frutas, e de uma forma muito bem forte que o próprio hábito da alimentação define cada região do país. Se não, vejamos. Abre aspas. Hábito alimentar da população brasileira. O hábito alimentar dos brasileiros é muito variado, sendo as suas principais refeições compostas por uma diversidade de alimentos, tais como arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, frutas, mandioca, outros tubérculos, pães, carnes, leite, queijos, ovos, café, chás e sucos. Essa variedade da culinária brasileira foi formada a partir da mistura da cultura indígena com a cultura de outros povos colonizadores. Tal miscigenação pode ser observada no prato da população, o qual pode ser constituído por alimentos da culinária japonesa, italiana, indígena, em apenas uma refeição. As regiões brasileiras podem se caracterizar por alguns alimentos e pratos típicos. No norte, os peixes dos rios e a mandioca
serve como base para preparações do tacacá, maniçoba e açaí com tapioca. No Nordeste, a farinha de mandioca, o feijão, a carne de sol, a rapadura, o milho e os peixes do mar são utilizados para o preparo dos pratos como o angu, o caruru, o cuscuz e o acarajé. No Centro-Oeste, é uma região banhada por bacias hidrográficas que torna grande o consumo de peixes e outras pescas. Alguns pratos típicos são peixe na telha, carne com banana, feijão tropeiro, carne seca, toicinho, banha de porco. Já no Sul e Sudeste, pode-se encontrar uma grande variedade de preparações compostas por feijão, carne em geral, milho, leite, peixes, etc. Podemos citar alguns pratos típicos, como a moqueca na panela de barro, Espírito Santo, o queijo de Minas e o tutu de feijão, Minas Gerais, e o chucrute e o churrasco gaúcho, Rio Grande do Sul, fecha aspas. Na verdade, temos que nos preocupar não com o hábito alimentar, que já se encontra enraizado na própria comunidade e até poderá causar determinados transtornos se ocorrer qualquer modificação na dieta do grupo social em questão. Entendo que temos que nos ater ao tipo e da alimentação de cada grupo, além de monitorar um fator de extrema gravidade e muito bem esclarecido no livro Universo em Desencanto, e que diz respeito ao fato de que o alimento funciona como remédio, uma força de expressão bem considerável, isto que não se alimenta, não toma o seu remédio e fatalmente sofrerá severas e fatídicas complicações. Sendo o alimento um remédio, cada grupo social se comporta com um tipo determinado de algum mal e para este mal existe um determinado remédio. De sorte que para o alimento faz bem, para os outros não faz, o que revela que a tradição, o hábito que definem a alimentação possuem força suficiente para fazer com que o alimento funcione como remédio, além do que, se tomarmos qualquer remédio, independente do grupo social ao qual pertencemos, se for em dose acima do normal, passaremos mal. E com a alimentação, seja ela qual for, se ingerida em excesso, funcionará como causa de doença e mal-estar. O que precisamos, e o livro Universo em Desencanto nos direciona com muita precisão, é regular e vigiar esses nossos hábitos de alimentação, pois não podemos dar continuidade ao que está acontecendo pelo mundo, pois o ser humano está se desenvolvendo hábitos alimentares nocivos, que está proliferando com a obesidade de um lado e a anorexia do outro, ambos efeitos que podem levar o ser humano a óbito, como já levou vários. Vivemos hoje numa aldeia global, de sorte que não é difícil criar um hábito alimentar saudável, com relação com a seleção de alimentos que não sobrecarreguem o metabolismo do ser humano, envolvendo fatores nocivos e perigosos, como o colesterol, o triglicerídeo, glicose, etc. Enfim, podemos ter uma dieta saudável decorrendo de um hábito saudável que somente nos favorecerá e, inevitavelmente, criará obstáculos aos males que afligem o ser humano, decorrente do ditado que os antigos costumavam verbalizar: peixe morre pela boca. O livro Universo em Desencanto nos ensina que a mesma força, o mesmo poder que nos dá vida, nos permite viver por sobre este planeta, estudando os demais e descobrindo o além,
é a força que é, assim como uma fábrica de automóvel cria a sua rede de fornecedores de peças que mantém essa máquina humana funcionando, com as peças de reposição. Como disse, uma fábrica de automóvel. A fábrica coloca o automóvel na praça, em plena sintonia com as fábricas de peças, que abastecem o mercado para qualquer dano que o automóvel sofra. A peça esteja ao alcance de fazer o que ele volte a funcionar. Assim é a natureza, em sintonia com o ser humano, que nasce, surge e vem a viver no planeta. A natureza coloca no seu reino vegetal ervas necessárias para socorrer qualquer mal da máquina humana, bem como no reino mineral, visto que o ser humano necessita de minerais também, como o ferro, cálcio, enfim, vários minerais. E não é à toa o esforço que é feito pela natureza para fazer com que o ser humano ingira minerais, visto que, sem os minerais, o homem carece da condição de vida. Com efeito, amigos, a organização da natureza funciona em prol do homem, fazendo com que o homem, que não reúne condições para ingerir um pedaço de ferro, por exemplo, assim como de qualquer outro mineral, a natureza faz com que o renado dos vegetais absorvam pela raiz os elementos do mineral, elabora para o homem, obtenha o vegetal através das folhas e dos frutos. Ou seja, da seiva bruta transforma a elaborada. Portanto, no lugar que ficarmos criticando de forma infundada os hábitos alimentares de outros grupos sociais diferentes do nosso, devemos orientá-los para que o homem passe a saber a construir um hábito alimentar mais saudável, o que o forneça mais anos de vida e mais saúde, e faça desaparecer esse triste adágio que o homem morre pela boca. Enfim, somos aquilo que ingerimos. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado do tema que abordamos hoje, sobre os hábitos alimentares. Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos em toda a disposição, qualquer lugar que a gente se encontre. E sempre nos canais que a gente sempre anuncia aqui, né? Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, né? Esse e-mail. E no WhatsApp, DDD 51 996 14 10 41. Nos procure, nos indague, conversem, discutam, critiquem, deem sugestões. Estamos prontos para atendê-los, né, a qualquer momento. O Celso, acho que vai fazer o sorteio a semana que vem, né, Celso? E aí já anunciaremos o ganhador, né, deste livro Universo em Desencanto, que nós sempre ofertamos todos os meses. Alerto que ficará à disposição apenas há uma semana. Se a pessoa não vier buscar, será delegado para outra pessoa. Então, meus amigos, desejo-vos um ótimo final de semana. Um forte abraço a todos.